E, velho Vamp, o corintiano, ele tenta ter tua paz, aí chegou o Depay, festa pro Depay, deu uma alavancada, classificou nos mata-matas, só que aí lá vem assunto delicado de novo, velho Vamp. Agora, o André Cury, que foi o empresário, né, que intermediou aí a negociação entre Corinthians e Zenit pelo Yuri Alberto, cobra 3 milhões e 300 mil reais. 3 milhões e 300 mil reais do Corinthians. Cada hora, Vamp, surge alguém cobrando o Corinthians sobre algum valor. É bizarra a situação, ainda mais no momento, né, Vamp, que contratou jogador de peso, trouxe o Depay, trouxe o Carrilho, era um Corinthians que vinha dando mais ânimo para o torcedor, e aí sempre vem uma noticiazinha para jogar água, né? Jogar água aí, um banho de água fria no torcedor corintiano, Vamp. Então, André Cury, Tico, pega aí metade do time brasileiro, tem tudo dinheiro com ele, né? O Atlético Mineiro, Corinthians, e ele continuou operando, fazendo negociações com os clubes, né? Ele não tem culpa nenhuma, o clube que deve, tem que pagar, se for da diretoria, né? Já bloqueou contas do Corinthians, ele mesmo traz o Ramon Dias, se eu não me engano, a agência dele, o escritório dele que traz o treinador do Corinthians, e tem que pagar o cara, se foi acordado tem que pagar. Os empresários estão ali fazendo o seu trabalho e querem receber, né? E de novo aí surge de novo, né? Mais uma cobrança de 3,3 milhões, né? 3 milhões e 300 que tem que pagar pro cara, né? Em relação ao Yuri Alberto. Ele tem esse tráfico, eu conheço ele, é baiano, né? Faz vários negócios, até com Barcelona, a ida do Neymar, tudo. Está envolvido em várias operações e agora é essa, bloqueando a conta de novo do Corinthians. Bloqueando a conta de novo, né, Flávio? É o que o Vamp diz. De novo, é o Corinthians numa situação como essa. Só que também, Flávio, eu não sei muito o peso que tem isso. Porque a gente já falou tanto de dívida do Corinthians, de cobranças ao Corinthians, e o Corinthians continua podendo gastar. O Corinthians continua contratando aí, contratou o Depay, que é o jogador mais caro hoje do futebol brasileiro. É o salário mais alto do futebol brasileiro. Contratou o Carrilho, está comprando agora o Hugo Souza do Flamengo. Então eu não sei também qual é o peso que tem de tanta cobrança, porque o Corinthians continua gastando. E tem empresário cobrando também renovação de contrato e tal, mas não é só. Infelizmente o futebol parece que tem uma lei diferente, né? Os caras cedem terrenos maravilhosos para os caras e teoricamente vai ter um retorno para a comunidade. Não tem retorno nenhum. Então terrenos maravilhosos. Eu queria também um terreno desse para explorar lá, né? De graça. É um mundo à parte, que é uma coisa vergonhosa. Realmente fica tudo por isso mesmo. Não é só o Corinthians, mas está todo mundo assim. O cara não paga, passa, deixa para lá, vai para outro. E teve uma época que um clube devia, ele passava, naquela época tinha promissória, ele passava a promissória para o outro passava para o outro, ninguém pagava nada. É uma coisa vardiana o futebol brasileiro, né? E a situação do Corinthians, a gente sabe, é uma situação trágica, terrível, e ele continua gastando e vai continuar porque não acontece nada. Frise-se que isso é herança, claro que o Augusto Melo está fazendo um monte de bobagem, né? Tá claro que ele não tem capacidade de ser presidente do Corinthians, mas ele pegou essas heranças aí também das administrações anteriores. Quando ele pegou, a dívida já era bem pesada, que vieram do Duílio e do Andrés. Então ele está seguindo num bom nível a linha dos caras, viu? Não melhorou nada e continua fazendo as mesmas coisas. Mas já pegou a coisa enroscada, mas se é uma coisa séria, se é uma coisa séria, que se leva como empresa, já estava falido há muito tempo, não tem a menor condição. E esses caras, eles ficam... Aí eles vão, colocam outro jogador, emprestam dinheiro para contratar o próprio jogador dele. É assim que o negócio funciona. É terrível. Agora, Mauro, mas é o que o Flávio diz, né? Eles continuam contratando. Aí a minha pergunta, né? Para o clube é muito cômodo, porque às vezes o torcedor fica bravo. Fala muito mal do Corinthians. Gente, a gente fala mal de quem tiver que falar. A gente fala bem quando tem que falar bem, fala mal quando tem que falar mal, mas o momento é ruim. Cada hora aparece uma cobrança com relação ao Corinthians. Só que aí é o que a gente sempre fala. Foi legal a chegada do Depay, é um jogador de peso. Mas o que acontece no futebol, Mauro? Porque numa empresa, se você tem tanta dívida, você não consegue fazer mais parcelamentos,
você não consegue empréstimo em banco, você não consegue nada se você é uma pessoa endividada, se você não tem um bom histórico. E no futebol, a gente vê toda hora surgindo uma cobrança nesse Corinthians e toda hora esse Corinthians gastando cada vez mais. Porque ele faz dívidas com outros clubes que vendem jogadores para eles, ou jogadores livres que firmam um contrato, caso do Depay. Eu acho que no final das contas, todos pensam assim, bem, esse cara vai atrasar, vai demorar a pagar, mas um dia vai ter que pagar, nem que ele tenha que perder parte do patrimônio, e acabou fazendo negócio com ele. Se o Corinthians for buscar dinheiro hoje no mercado financeiro, nos bancos, né, certamente ele vai, talvez até ele consiga, deve conseguir, mas com uma taxa de juros muito diferente daquela que o Palmeiras vai conseguir, se o Palmeiras for até um banco. Imagina, o Palmeiras vai ao banco, olha, eu preciso aqui de tanto. Aí o Corinthians vai no banco, precisa da metade, ou o mesmo valor. É claro que vai ser diferente. O banco, o empréstimo bancário, né, é um produto. É um produto de uma instituição financeira. E esse produto ele vai ser vendido, digamos assim, de acordo com o perfil do cliente. Isso aí não tem a menor dúvida. Então, sobre os torcedores que ficam zangados quando se fala, né, eu acho que são, assim, ou são pessoas pouco inteligentes, ou são pessoas que gostam de se enganar, né? Prefere... Então é muito simples, você pode ter um monte de opção aí, várias opções na mídia, de pessoas que não falam a real, que ficam maquiando a realidade. Por exemplo, o Corinthians não vence há 3 jogos. Perdeu 2 e empatou 1 com sabor de derrota. E tem gente que fala que o momento é bom. Pô, o momento é bom. Está na zona do rebaixamento. Atrás do Vitória pelos critérios de desempate. E o Cuiabá tem um jogo atrasado que se ele vence, ele passa o Corinthians, ele cai para 19º. Perdeu para o São Paulo no Clássico, perdeu para o Flamengo no primeiro jogo na Copa do Brasil, empatou com o Internacional, estava sofrendo gol no último lance praticamente. 2 pontos foram para o ralo. Está o tempo todo quase na zona do rebaixamento. E com jogo a mais, hein? Do que Fluminense, do que Cuiabá e outras equipes ali que estão tentando se afastar daquela região perigosa da tabela. E tem gente que fala que o momento é bom. Pô, tá bom, se esse momento é bom, eu não sei o que é ruim. Só a posição do Atlético Goianiense que é ruim, que é o lanterna virtual rebaixado? Não, o momento não é bom. Os investimentos são altos e isso tem que ser falado. É obrigação jornalística nossa tocar no assunto, tocar na ferida e falar sobre isso. A questão de honestidade com quem nos acompanha. Agora, se as pessoas preferem a desonestidade e a mentira, aí paciência, né? Ou se o cara é bobo a ponto de pensar, você torce para o teu time por isso, você está falando isso, aí é muito idiota isso, né? Aí não dá nem para levar a sério. O cara que acha isso... Outro dia eu vi um bobalhão lá, num vídeo que me mandaram, falando assim, por que né? Nem sei quem é o Mané, mas mandaram um vídeo, eu olhei e estava lá assim, por que você não falava isso nos tempos do Ronaldinho no Flamengo? Porra, eu não tenho nem ideia do que eu fazia. Mais do que a gente criticava onde eu trabalhava, quando o Ronaldinho foi contratado, e a presidente do Flamengo era a Patrícia Amorim, que disparou a dívida do Flamengo, era todo dia a gente falava, todo santo dia a gente falava. Especialmente eu e o Lúcio de Castro. Todo dia. E a Gabriela Moreira. Todo dia tinha matéria, falava e comentava e descia o cacete. Não tem condição, não tem dinheiro, não tem que contratar, tá errado. O cara não lembra, não viu, não assistia, tudo bem. Aí o cara afirma. Aí os garotos do Ninho. Cara, tá para nascer um jornalista que lembre a falta de justiça nesse episódio do que eu. Todo dia 8 eu escrevo lá na minha rede social e sou xingado por torcedor do Flamengo. Aí você quer aparecer, quer engajamento. Engajamento? Eu lembro porque até hoje ninguém foi penalizado por aquilo, não houve justiça. Quem é o responsável por aquilo? Morreram 10 garotos. Ah, mas pagaram. Não estou falando de dinheiro, não. Pagar a indenização não é isso. Não, estou falando de justiça. Justiça é a justiça descobrir quem foi responsável e, de acordo com a lei, né? O Flávio, que é advogado, pode falar até com mais propriedade do que eu. A lei vai punir se você constatar que alguém foi responsável por aquilo. Porque tinha uma série de irregularidades. Tem um documentário do Netflix sobre o que aconteceu. E lá explica tudo, tem tudo lá. E várias matérias que foram publicadas. Vários problemas que aconteceram. Falta de alvará. Isso vem lá de trás. Até da outra gestão, invadiu nessa gestão, enfim. Eu não sei quem é o responsável, não cabe a mim dizer, cabe à justiça. E todo dia 8 eu lembro, mais um mês. Agora foi o quê? 68 meses que eles morreram. Aí o cara diz que eu não cobro, quer dizer, é um completo idiota, né? Que não tem a menor noção do que eu faço, do que é o meu trabalho. Isso ou já não, tá lá. Conseguiram deixar para lá? Tá parado, né? A justiça amorosa, tá parado. Tem lá algumas pessoas que seriam réus e tal, mas a coisa não anda. Tá parado. Todo dia 8 eu lembro. Faz mais um mês eu lembro. Ninguém faz isso, só eu faço. Aí o cara fala, você não lembra? Como não lembro? O cara não me segue, não me acompanha. Então essas pessoas que eu considero intelectualmente desqualificadas e que não conseguem entender porcaria nenhuma que está diante do nariz, elas pensam que essas críticas são contra o clube. Não são contra o clube, são a favor do Corinthians.
Isso tem que ser falado, porque o que está acontecendo com o Corinthians é muito grave. E isso pode resultar numa crise sem precedentes. Ainda mais se for rebaixado. Imagina um clube rebaixado. Queda de receita, com uma dívida colossal. Um negócio muito grave, muito sério. Isso tem que ser falado, isso tem que ser lembrado. E vendem muita ilusão para o torcedor do Corinthians. Eu entendo que é difícil, porque envolve a paixão do cara, o cara ama o clube. Mas se você ama de verdade o clube, cara, então seja crítico com relação a quem o administra, questione, não é o jornalista que fala a respeito disso, ou quem traz a notícia, quem traz a informação, e sim quem está à frente do clube, fazendo o que estão fazendo com o Corinthians, que é muito grave. E o Corinthians, eu sempre digo, é um clube tão grande que ele poderia tranquilamente, força de expressão, mas em alguns anos, se regenerar pelas próprias pernas se tivesse um projeto realmente de recuperação financeira, como o São Paulo pretende fazer a partir do ano que vem, né? Está num processo agora. O Flamengo fez, o Palmeiras fez. Eu devo dizer, mas o Palmeiras teve a ajuda do Paulo Nobre. O Corinthians não precisa de uma ajuda do mecenas. O Corinthians teria condições, mas aí tem que, né, organizar, arrumar. E o pior, Flávio, é o seguinte: se o Corinthians estivesse hoje reduzindo dívidas, tentando alavancar suas receitas, ganhando credibilidade no mercado, e um time mais fraco, mais barato, estaria em que posição na tabela? Pior do que essa que ele está? Talvez estivesse até melhor, porque você está trabalhando dentro de uma realidade. Nós temos um time mais modesto, vamos lutar para ficar na primeira divisão, vamos brigar aqui, a torcida tem que apoiar, vamos passar 2, 3, 4 anos num perrengue, depois vai começar a melhorar, aos poucos a gente começa a se recuperar. Eu sempre digo o caso do São Paulo, a gente falava aqui ontem sobre isso até com o Bruno. Se o Leco fizesse o que o Casares agora finalmente parece que vai fazer, o São Paulo hoje estaria numa situação totalmente diferente, porque ele ficou 6 anos no poder. E se as gestões anteriores à atual no Corinthians também tivessem feito isso, o Corinthians estaria novamente recuperado. Mas, enfim, lembrando sempre que eu acho que esses caras não sabem disso. Eu sei e repito, a dívida do Corinthians quando o time foi campeão de tudo que sempre sonhou, Libertadores, Mundial da FIFA, aquela coisa toda, que foi em 2012, 11, 12, o Brasileiro, Libertadores, Mundial da FIFA, 11, 12, a dívida era de 111 milhões aproximadamente, que era uma dívida totalmente administrável ali para o clube, que já estava faturando bastante. E, de repente, ela disparou e ainda teve o estádio. Então, são 2 dívidas que viram uma só e, segundo o próprio clube, mais de 2,3 bilhões, o que é um negócio colossal, uma dívida assustadora. Do São Paulo, que é grande, fechou no passado 860 aproximadamente. Faz parecer pequeno uma dívida grande que tem o São Paulo. É curioso isso, né? Até muita não, do Corinthians é assustador, mas o São Paulo também é grande. O São Paulo está agora tentando dar esse passo. E se o Corinthians fizesse isso há alguns anos, ou agora, ou algum momento, ele se recuperaria. Mas não, estão levando o clube cada vez mais para uma situação delicada. E essa questão, por exemplo, do Depay. Eu estava vendo as matérias ontem dos colegas que cobrem o clube, né? Se sai o patrocinador, o compromisso, obviamente, não é com o patrocinador, o contrato é com o clube. Claro. É o clube que tem que se virar. Já aconteceu com o Paulinho. O patrocinador ia pagar, o patrocinador sumiu. Nilmar também. Lá atrás. Então você vê que isso é recorrente, gente. Não é possível que o torcedor do Corinthians não perceba que isso não é bom. Isso não é bom. E o detalhe, né? Você traz um jogador que também você não sabe o que ele vai gerar de impacto no time. Tecnicamente falando, é um ótimo jogador, sem dúvida alguma. Mas pensando no prazo, para ele entrar em forma, já deu uma assistência. Ele deu uma assistência agora para o Roberto, né? Mas o Corinthians não venceu o jogo. Então, será que esse investimento vale a pena? Nesse contexto de um clube tão encalacrado, é isso. A gente fala, mas não adianta. Quando o cara não quer entender, não resolve. O cara prefere a mentira, prefere a ilusão. Aí é só seguir os mentirosos aí. Tem um monte de gente defendendo a agenda positiva. Entendeu? Tem um monte aí. Não é difícil escolher. Não é difícil. Aí, na hora que a coisa chegar no limite, você questiona quem vendeu a agenda positiva.